O doutor Leandro Teles está com a gente, vamos falar sobre dislexia. Como vai, doutor Leandro? Tudo bom? Bem, você, tudo bem? Tudo ótimo, Cátia. Mas antes, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe que a gente... Daqui a pouco eu vou falar a história da Monique Evans e tudo mais, mas fiquei tão chocada com a história que aconteceu esses dias do pai que levou os dois filhos para o zoológico, um garoto de 12 anos, se não me engano, e um garotinho de 3. O menino pulou a grade, isso, imagens que o próprio pai filmou. Pulou a grade, chegou pertinho da jaula do leão, antes de mais nada, tirou um ossinho de galinha, isso ele mesmo, o pai que disse na entrevista do Fantástico. Tirou o ossinho de galinha, colocou na grade lá. Aí o pai, na entrevista, disse que o leão estava calmo, ele viu que o leão estava tranquilo. Aí, depois leva o filho pro tigre, deixa o filho pular a grade, fica filmando, vê que o filho se pendura na grade, o tigre quase tenta catar o garoto pela grade, fica correndo de um lado para o outro, e todo mundo sabe que o animal selvagem, quando vê qualquer que corra de um lado para o outro, vê aquilo como uma presa. Vai esperar, não precisa ser, gente, um gênio da biologia ou um veterinário para saber disso. Ele deixa o filho e fica filmando. O bicho ataca e ele continua filmando. Quero saber, doutor Leandro, até que ponto as pessoas se expõem hoje com essas tais filmagens. Parece que tudo parece um grande filme e tudo foge da realidade. Parece que não se pondera mais os riscos. Quer dizer, quando a gente está com uma câmera na mão, tudo vale. Quer dizer, você permite que o seu filho pule. É um pré-julgamento que eu estou fazendo? É, gente, porque não tem como não pré-julgar um negócio desse, porque foi o próprio pai que disse. Quer dizer, o que acontece com a mente humana hoje em dia em relação às redes sociais e tudo mais, doutor Leandro? Acho que é uma questão comportamental bem complexa. Esse é um caso crítico da dificuldade de percepção de perigo, né? E aí de todo mundo, da criança, que já tinha 11 anos, mesmo assim ela se colocou na situação de risco, que não é comum, né? Também, das pessoas que estão em volta, que por mais que tivessem alertado, não foram lá resolver, e do pai, principalmente, que obviamente gerenciou esse crescimento, esse amadurecimento dessa criança. O ser humano ele tem medo de grandes felinos há milhões e bilhões de anos. E esse é um caso como a gente mostra como a gente está em crise, com essa questão do respeito à hierarquia, da noção de risco. Parece que a gente está sempre buscando o prazer a qualquer custo, né? Indo no limite, né? Então hoje tanta gente se envolvendo com drogas, com risco. Aqui é mais um caso onde o comportamento humano pode ser visto, e visto mesmo, né? Porque tinha várias câmeras, existem várias filmagens. E o próprio pai filmando, e não houve intervenção. Então, ontem até estava assistindo a entrevista do pai, achei complicado, né? No Fantástico, da mãe também, dizendo que aquilo foi um acidente, o advogado tentando culpar o zoológico, e eu sou um pouquinho da ótica do zoológico, no sentido de que, por mais que você preserve, o bom senso, não, ele gente, vai tinha placa ali, sempre, né? E todo mundo sabe que um tigre é um tigre. Não estamos falando de um cachorrinho que você vai numa feira, e a gente também tem que tomar cuidado, porque todo animal, a gente não sabe como vai ser a reação, mas a gente está falando de um animal selvagem. Um animal grande, uma reação de, às vezes, de 1 segundo, né? Mas o bicho ainda foi tolerante, carnívoros, né? Então, é extremamente complicado. Agora a gente consegue entender aonde está realmente o problema, talvez, de toda a sociedade, né? Essa dificuldade de percepção de risco, tentar chegar o mais perto do risco, né? E tolerando isso. Foi o que você falou. Não se larga a câmera, não se soa um alarme coletivo. E as pessoas aí ainda a tragédia falavam, acontece, né? Na frente das câmeras. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Tem gente que nas redes sociais falavam... Não sei se isso de fato pode chegar a um ponto desse, que os jogos hoje em dia, de videogame, jogos pela internet, os jogos virtuais de uma forma geral, eles são cada vez mais violentos. E isso faz com que as pessoas se acostumem à violência. Então, tudo passa a ser muito normal pra gente, isso sem falar no dia a dia. Quem mora numa cidade como São Paulo, com certeza já viu gente ser assaltada. Eu vi outro dia um senhor morto na Brigadeiro Luiz Antônio. Sei lá o porquê, o resgate ali. E aí isso passa a ser, quando eu digo normal, gente, é uma forma chocante que eu digo do normal, habitual, e a gente acha que isso faz parte do cotidiano. Até que ponto essa realidade, seja dos joguinhos ou do que a gente vê nas grandes cidades, afetam a gente para que a gente mude a percepção de lógica e do que é certo e errado? Com certeza, diretamente. Na verdade, você tem uma percepção de que é perigoso aquilo que é fora do comum. Se aquilo é comum, você pode perder essa percepção de perigo. Duas coisas podem acontecer quando você assiste muito jornais policiais que maximizam e mostram ali a violência. Ou você fica com uma fobia e tem medo de tudo e de todos, ou você pode ter uma falsa impressão de que você está segura mesmo diante de situações de risco. Então, isso acontece e eu acho que isso sim é fruto de uma sociedade doente. Quer dizer,
E aí, entre os jogos de videogame, entre educação, distanciamento entre pai e filho, aquilo que a gente chama de normal ou anormal, e a violência urbana. Não só que acontece realmente, mas que é também maximizada pelos meios de comunicação. Até o depoimento da mãe eu fiquei chocada. Eu não sei se também eu fico chocada com coisas que parece que só eu fico chocada ou poucas pessoas ficam. A mãe fala, isso acontece. É isso, né? Assim, é fatalidade. Fatalidade é você estar andando na rua e ser atropelada, você está na calçada. Fatalidade é se o garotinho estivesse lá na grade de proteção e o bicho fugisse e mordesse, era fatalidade. Agora, teu filho vai lá na grade, enfia a mão, primeiro fez carinho nas costas do tigre, depois continuou lá um tempão, isso não é fatalidade. Tem vários agravantes ali. A idade da criança, a percepção de várias pessoas, o tempo que ele teve contato com dois animais. Tempo. Então, na verdade, havia sinalização, além do risco óbvio, né? O pai estava presente e também demorou para tomar conduta, ele teve uma falsa percepção de que aquilo era seguro, então é muito complicado. Sei que pode ser visto de uma forma meio diferente do que eu penso, mas eu vou dizer do mesmo jeito. Será que o pai também, muitas vezes, não estava se divertindo? Porque, divertindo no sentido, gente, por isso que eu disse isso pode ser visto de duas formas. Porque vê que o garoto, ele é corajoso. Olha, o animal, ele conseguiu dominar o animal. Isso não traz também uma certa força para o pai? De uma forma errada, eu acho. Mas para ele ficar tranquilo em relação a isso, quer dizer, o menino dominando uma fera? Eu acho que sim. E a própria criança também. Eu acho que a criança nessa idade, eu acho que ela percebeu que tinha essa coragem maior, as pessoas em volta ficavam olhando, e a gente tem isso no nosso imaginário, né? De se sentir poderoso ou observado por outras pessoas. Acho que tanto a criança sentiu uma segurança, como o pai talvez tenha se dificultado em perceber o risco e tenha cometido esse equívoco grave, né? E irreparável, né? Porque agora foi-se o braço direito, se não me engano, da criança. E agora muita coisa vai ter que mudar, tanto no comportamento perante os filhos, como nas próprias locações e locais que esses animais ficam, né? Mas é pena que a gente tem que tomar conta depois do evento ocorrido. E a própria justiça diz que quer penalizar o pai também, né? Eu acho que era responsável que é correto. A gente fica na dúvida, será que ele já foi penalizado? Quer dizer, é óbvio que o sofrimento já é intenso. Agora cabe ao juiz quantificar isso. Vale uma pena extra para esse pai? Vale alguma pena para o zoológico? Agora, é uma situação que vale a pena uma reflexão dentro da nossa casa, né? Será que a gente não faz isso de forma menor, uma proporção menor, no dia a dia, né, nosso? Pode ser. Será que a gente está educando adequadamente? Será que a gente está tomando conta dos nossos filhos adequadamente, né? Será que essa criança tinha o poder de julgar? Eu acho que deveria ter nessa idade. Que, como então, será que a criação foi correta? A gente está muito permissivo, permite muita coisa. Acho que a gente está né? permitindo muito, sim. Eu também acho. Mas vamos falar sobre dislexia. O que é dislexia, doutor? Até para as pessoas em casa se encontrarem nesse contexto. A dislexia é um dos assuntos médicos mais importantes da atualidade. Ainda mais hoje está voltando ao ano letivo, voltou às aulas, aí o pessoal... Então, a dislexia é a principal causa de dificuldade de aprendizado, a principal causa médica, né? Porque também tem a dificuldade, porque a escola às vezes não é adequada, mas a principal causa médica de dificuldade de aprendizado é aquela pessoa que tem dificuldade na leitura, na escrita, no soletrar. O cérebro dessa criança, que vai virar um jovem, um adulto, ele tem dificuldade em decodificar, perceber a letra, entender a palavra. Então, ele lê de forma lenta, com muitos erros, muitas inversões, omissões. Troca letras? Pode trocar letras, pode trocar sílabas, pode comer sílabas. Então, a leitura, ela é uma leitura cansativa. Então, a interpretação de texto é muito ruim. Então, na verdade, o disléxico tem vários graus, mas ele é uma dificuldade neurológica, não é emocional, não é por alfabetização, independente, não é preguiça. Na verdade, essa criança, ela tenta, se esforça, mas ela tem uma dificuldade, uma lentificação e uma ineficiência neste processo de transformar um pensamento em escrita e uma escrita num pensamento. Quer dizer, os pais só vão perceber alguma coisa de diferente no filho quando ele começar a ser alfabetizado, então? Isso, é muito comum isso, perceber ali depois dos 7, 8 anos. Agora, no Brasil, infelizmente, o diagnóstico não é feito. Muitas crianças passam batidas, vai para a escola, vai mal, é preguiçoso, tem dificuldade. Às vezes, o adulto, ele mesmo se diagnostica lá com 30, 40 anos. Eu que vejo mais adulto no consultório, adolescente, às vezes o próprio paciente vem, eu acho que eu sou disléxico. Acho que eu passei a vida inteira com essa dificuldade e ninguém percebeu. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma crise nesse diagnóstico. As crianças passam batida. Mas já que é uma dificuldade de leitura e de entendimento desse texto, quer dizer, a criança passa ano após ano com essa dificuldade, mas mais do que isso, com a estima enterrada.
a autoestima enterra. Por quê? Porque ele ninguém se sente fala o que ela incapaz, tem. né? Então, esse é o maior problema. A dislexia ela é uma porta... Primeiro que grande parte do conteúdo é codificado na escrita. Então, ele não tem acesso ao conteúdo. Sendo que ele tem inteligência normal. Só que ele não tem acesso a esse conteúdo. Segundo, todo mundo lê rápido, todo mundo tem o mesmo tempo para fazer prova, todo mundo é cobrado do mesmo jeito e as notas dele são inferiores. Então ele fala assim, então eu realmente sou burro, sou lerdo, sou preguiçoso, eu tenho uma dificuldade. Às vezes com medo de rotular de dislexia, a gente permite que a sociedade rotule de burro, de lento, de lerdo. É uma porta para depressão, para ansiedade, para a pessoa que não gostar de ler, lógico, ele se cansa, tem dor de cabeça, tem mal-estar, né, não compreende. Então ele pega o desenvolvimento do cérebro, né? Agora, a gente tem que mudar isso, porque a gente tem que dar uma oportunidade dessas crianças que às vezes se tornam pessoas absolutamente brilhantes. Olha aqui alguns exemplos de disléxicos notáveis, né? Então, aqui a gente colocou 3 aqui, mas puta, tem muitos, né? Nossa Senhora, então, a lista é interminável. Mas né? aí a gente entra numa outra questão. Aqui a gente tem disléxicos notáveis, ok, que conquistaram um grande sucesso, mas que sofreram muito para conquistar isso. E o que leva, então, algumas pessoas com dislexia a conquistarem isso, quer dizer, conseguir, através dessa dificuldade, superar alguns momentos e atingir o objetivo e outras que não. É a família? O apoio da família? Com certeza. Então, a primeira coisa é a oportunidade. Se as pessoas não tivessem tido oportunidade, certamente não estariam neste slide agora. Mas a oportunidade a gente cria também. Também cria, isso que eu ia falar. Também a pessoa tem que perceber essa dificuldade e receber diagnóstico, ajuda. A própria dislexia, ela já te dá alguma coisa, porque ela te coloca uma dificuldade muito precoce. Então, disléxicos, de modo geral, são muito criativos, são líderes natos, conseguem se especializar em várias coisas. Então, na verdade, a dislexia, ela tira uma capacidade, e em neurologia a gente tem muito isso. Por ser uma variação da normalidade, você perde, mas você ganha. Então, o disléxico, muitas vezes, tem inteligência acima da média, uma criatividade boa, não digo todos, mas uma boa parte deles. Se você der a oportunidade dele buscar o seu caminho, sem proteger, sem ficar aquela frescura de, é especial, não sei o quê. Não. Olha, você tem a dificuldade de decodificar e codificar. Eu vou te dar uma alternativa. Um outro jeito. Mas você vai ser cobrado igual. Sim. Você vai fazer prova oral. Olha, você vai ter que ler, se é um pouco mais devagar, vou dar um tempinho maior para você, mas o conteúdo está aqui. Quer dizer, você fala assim, então eu não sou burro? Não, você não é burro. Você só é disléxico. Então vamos superar isso. O Tom Cruise, por exemplo, está aqui no nosso slide, ele tem as suas técnicas de decorar as falas, né? E mesma coisa o Pigoper, ou também o Einstein, e tem outros, Jobs, Agatha Christie, Picasso, tem vários exemplos de disléxicos, Leonardo da Vinci tem uma suspeita de dislexia, que conseguiram encontrar o seu caminho. Mas é o cérebro que ele busca um outro caminho para compensar aquela dificuldade ou não? Na verdade, o cérebro ele quer realizar. Então, a gente fala há 100 mil anos, a gente lê mais ou menos 5 mil anos. Então, a leitura não é automático. Na verdade, a gente tem que aprender a ler. O cérebro ele quer dar um jeito. Então, ele acaba ativando áreas que não são ativadas que eram meio que adormecidas. Adormecidas. Assim, né? Por isso, esse aluno ele pode crescer com uma capacidade, um jogo de cintura muito melhor. Geralmente, eles são bons comunicadores, são criativos, são muito bons nas artes, no esporte, até porque ele tem que buscar essa autoestima dele. É muito comum falar assim, nossa, eu virei um grande esportista porque eu fui buscar uma solução que eu não tinha, eu fui buscar quem eu realmente era. A pessoa não aceita a dificuldade como um limite para crescer ou para viver, né? Exatamente. Agora, alguns acabam se perdendo nesse caminho. Alguns vão usar a dificuldade para transpassá-la. Outros vão olhar para um lado, não vai ter saída, a escola não reconheceu, a família não reconheceu, então ele vai evoluir com a autoestima ruim. E essa é a nossa preocupação, porque esse aluno ele não vai achar seu espaço. Vai ser um trabalhador braçal, vai ser uma pessoa frustrada. Então, a gente tem que dar a mesma condição. Eu não gosto de falar assim, tratar todos como iguais, né? Essa é a maior injustiça. Tratar todos... Ninguém é igual. Então, ninguém é igual. A escola tem que tratar diferentes como diferentes, dando a mesma chance de evolução. Aí seria o ideal de escola, que pudesse ter um número X de alunos na sala de aula, para o professor poder analisar cada um de acordo com a sua necessidade. Exatamente. Né? De ensino, forma de ensino. Salas menores. Essa é a primeira coisa. Professor treinado, professor bem remunerado. Então, na verdade... Que possa preparar essa aula de acordo com a necessidade de cada um. Daquele aluno. Porque o professor ele faz o diagnóstico e é ele que vai ajudar também no desenvolvimento. Vamos personalizar o ensino. Infelizmente, o ensino ele tem coisa do método, né? Então, a gente acaba deixando muita gente de fora. A gente deixa
não só disléxicos, mas a gente deixa autista de fora, distúrbio de déficit de atenção, a gente deixa de fora. Hiperativos, disléxicos. Essas crianças que não se enquadram com o modelo dito normal, elas têm uma menor chance, né, de evolução. Qual o tratamento da dislexia, doutor Leandro? Então, a primeira coisa é identificar, né? Não tem nenhum exame que comprove, é realmente o médico afastando outras causas. O tratamento ele tem que ser personalizado, nenhum disléxico é igual ao outro, tem que ser abrangente, de preferência multifatorial, que tem que incluir fonoaudiólogos, psicopedagogos, tem que ter a participação do professor, da família e, eventualmente, do médico. Na verdade, o médico é o que menos ajuda nessa equipe, né? O médico ele é muito útil quando você tem comorbidades, outras coisas associadas, por exemplo, déficit de atenção, distúrbio de sono, depressão, ansiedade. Em crianças maiores também é muito importante o psicólogo, porque já há uma dificuldade da autoestima, da frustração. Criancinha pequena, principalmente o fono e o psicopedagogo. Então, entre os 5 e os 7 anos, você já consegue dar uma triada. Essa criança, ela está em risco, principalmente se ela já tiver trocas muito frequentes e familiares disléxicos. Entre os 7 e 8 anos, você já consegue bater e sacramentar o diagnóstico. E trabalhar com a autoestima da criança sempre, né? Isso é o mais importante. Valorizar o que ela é boa, o que ela faz de bem, né? Então, não ficar só batendo na dificuldade. Aproximar a escola da criança e depois também treinar a criança para ter... Porque não dá para viver sem ler, né? Não, então, você tem computador, internet, outdoors. Então, tem que tentar desenvolver a leitura, mas também ter a noção de que nem tudo é leitura, né? Tem coisa que sai fora da leitura que a criança vai bem. E que a gente não é bom em tudo na vida, gente. Não é verdade? Quando a gente aceita isso... Essa é a teoria das múltiplas inteligências, né? Saber aceitar que você vai ser bom em uma coisa e ruim em outra. E mais, eu posso me complementar com o outro que é melhor naquilo que eu não sou. Exatamente. E juntos a gente cria uma força muito maior. Você evolui a você e não julga o próximo pela sua dificuldade. Qualquer dúvida que você tenha, procure sempre o pediatra do teu filho para buscar informações, né? Porque ali ele vai ser o primeiro a te dar uma orientação. Só para a gente encerrar... Encerramos a dislexia. O caso da Monique Evans, o que é borderline, doutor? Esse termo personalidade borderline é um distúrbio de personalidade. Então a pessoa não adquire isso. Ela não tem, ela nasce assim e desenvolve. E a gente chama de borderline, esse nome quer dizer assim, limítrofe, na borda. Antigamente era dito que é entre uma neurose e uma psicose. São pessoas, assim, bem brevemente, instáveis, que não conseguem lidar adequadamente com emoções. Então ela tem aquele sofrimento excessivo, quando está feliz, está muito feliz. Às vezes tem alguns comportamentos um pouco assim dramáticos, pode ter uma tendência à mutilação. Então são pessoas que têm uma instabilidade emocional, uma dificuldade em lidar com a própria emotividade, não só dela perceber e sentir aquilo, como expressar aquilo para quem está em volta. Então é um transtorno de personalidade que pode ter em cima disso quadros de depressão, ansiedade, risco de suicídio. Então é uma doença que muito se fala agora e que também se faz pouco diagnóstico ainda. Procurar o psiquiatra, nos casos, como eu falei, para ele fechar o diagnóstico. Cura não tem? Não tem cura, mas tem tratamento. Com terapia, com alguns medicamentos. Você pode diminuir um pouco essa oscilação e aprender e ensinar o paciente a como lidar com essa montanha-russa emocional e os familiares, que acabam também sofrendo nesse parâmetro coletivo. E desde criança, a criança já demonstra Geralmente, de criança, já tem uma tendência, às vezes, à dramaticidade, ao sofrimento excessivo. Na adolescência, isso fica mais evidente e o diagnóstico, geralmente, é feito nesta idade. Agora, desde criança já ocorrem sim traços de personalidade borderline. A hereditariedade conta também, não? Também conta, como a maioria dos transtornos psíquicos, que a gente sempre fica falando assim, não é culpa do ambiente. Na verdade, há muito de biológico, há muito sim de genético envolvido também nesse transtorno de personalidade. Mas alguns transtornos de personalidade a gente consegue, através de terapia e medicação, aliviar, né? A gente não fala em cura, como na dislexia não existe cura, mas existe sim atenuar para que o paciente evolua funcional, para que ele consiga funcionar normal, socialmente, né? Muito próxima do normal. Sim. Olha, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema tão complexo, que é a mente da gente, né, gente? Parece simples, mas de simples não tem nada. É a ponta do iceberg, né, doutor Leandro? É a pontinha do iceberg. Você pode acessar o site www.leandroteles.com.br. Lá tem muitos artigos, mas para nós conseguirmos entender mesmo, nós leigos, pode acessar que você vai ver. E o Facebook? No Facebook a gente tem uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Quem quiser lá conhecer, mandar alguma crítica, sugestão ou perguntas. Tema, né? Eu também queria deixar a Academia Brasileira de Dislexia, que é um site muito bom, é a ABD. ABD. Lá eles prestam assessoria, inclusive, para diagnóstico, tratamento, dislexia.org.br. Tá. É muito importante esse site para quem se interessa por esse assunto. Dislexia.org.br. ABD. ABD. Obrigada mais uma vez. Boa semana para você, Até a próxima. Até.